Iniciativa vereador Giovanni Fernandes. Encaminhe em seu executivo municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Implantação de rede de água pluvial entre a rua Conde São João das Duas Barras e rua Paulo Setúbal, no bairro Auer. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Vereador Oscar Lino do Povo. Encaminhe em seu executivo municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. Aproveitamento do espaço central do passeio público para atividades culturais. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Iniciativa do vereador Bruno Pessutti. Encaminhe em seu executivo municipal a seguinte sugestão de ato administrativo ou de gestão. A integração temporal entre as linhas 236 São Benedito, 244 Jardim do Arroio e 924 Santa Felicidade, Santa Cândida. Em discussão, o autor do requerimento, vereador Bruno Pessutti. 10 minutos prorrogáveis. Agradecendo ao presidente pela palavra e à equipe do som pelo rápido atendimento na inserção da tela. Essa sugestão, ela é importantíssima para aquela região da cidade, porque nós temos atendido há algum tempo já o Residencial Cedros, ali no Santa Cândida, que tem mais de 620 famílias na região, e conseguimos, no início da gestão do prefeito Rafael Greca, levar o ponto de ônibus para a frente do condomínio. O ponto de ônibus ficava numa subida a 400 metros de distância e fizemos uma inauguração simbólica que foi muito aclamada até mesmo pelos jornais, porque ela nunca foi esquecida, principalmente pelos jornais da cidade. O vereador Serginho do Poço, com a sua assessoria, também trabalhou firme disso. O destaque que sempre teve, porque foi importantíssimo para aquela região da cidade. As pessoas, talvez, que criticam o prefeito inaugurar um ponto de ônibus, não sabem o que é, vereadora Maria Monfron, a dificuldade de uma senhora ter que caminhar 400 metros no frio curitibano para poder tomar o seu ônibus nas noites e nas manhãs frias da cidade de Curitiba. E não é só isso, né? Porque quando você leva um ônibus, você leva vários pontos e também tem que fazer ali, como que é no terreno da Brasil Sat, uma área bastante densa de vegetação, tem que fazer uma obra física para levar não só os abrigos, a iluminação, o calçamento, mas também a possibilidade do ônibus fazer o retorno. Então, a linha, eu precisava de um apontador aqui, mas eu não consigo ter agora, a linha 236 São Benedito, ela fica lá em cima, no Santa Cândida, e bem ao lado, tem dois ônibus muito próximos um do outro, aquela linha ao lado é o 244, Jardim do Arroio. O 236, que é o São Benedito, ele vai até o terminal do Santa Cândida. O 244, que sai ali o Jardim do Arroio, do Residencial Pinheiros e Paineiras, ele vai até o terminal da Barreirinha. Quem mora no Cedros não tem como ir ao terminal do Barreirinha, a não ser que caminhe mais de 1.700 metros até a rua Teodoro Malquialca. Quem mora no Residencial Pinheiros e Paineiras tem que caminhar 1.000 metros para poder encontrar o 236 São Benedito no Jardim Aliança, para poder ir, por exemplo, para o terminal de Santa Cândida, pegar o Ligeirão, pegar todos os outros ônibus que trazem ao centro da cidade. Acontece que bem ali naquela... Pode passar para frente agora, esse São Benedito, esse é o Jardim do Arroio, pode passar, e ali na Teodoro Malquiolca, pode passar o próximo, naquele ponto que está sendo mostrado, há os 3 ônibus que se encontram. Então, se a prefeitura acatar esse pedido de integração temporal, os moradores, tanto do Residencial Cedros e do Figueiras, que são mais de 620 famílias, e também os moradores do Residencial Pinheiros e Paineiras, que são 270 famílias, terão não só acesso ao terminal de Santa Cândida, também acesso ao terminal da Barreirinha, e também poderão ter acesso ao terminal de Santa Felicidade, que são os 3 principais terminais localizados na região norte da cidade, que depois desses vêm os outros terminais. Então, é fundamental essa integração temporal
porque ela já existe, por exemplo, no Interbairros 1. Quem pega o Interbairros 1 pode... Excelência, me concede uma parte? Na sequência, vereador. Quem pega o Interbairros 1 pode pegar outro ônibus com o cartão de transporte sem precisar pagar outra passagem. Da mesma forma, os moradores hoje, que, por exemplo, moram no residencial Cedros, para ir até o terminal de Santa Felicidade, eles têm que pegar o ônibus e ir até dentro do terminal de Santa Cândida e lá dentro pegar outro ônibus para ir até o terminal de Santa Felicidade, por exemplo. Ou, se desejarem fazer um outro percurso, precisam obrigatoriamente ir para dentro de um terminal para não ter que fazer o pagamento da segunda passagem. Já existe tecnologia, já existem pelo menos 10 outras soluções colocadas na cidade de Curitiba que permitem a integração via cartão de transporte. Antes de passar a parte, gostaria de concluir, se Vossa Excelência me permite. Então, a demanda ali do residencial Cedro são 624 famílias, que para, por exemplo, ir até o terminal de Barreirinha tem que caminhar pelo menos 1.700 metros. Quem mora no residencial Paineiras, volto a dizer, para ir, por exemplo, ao terminal de Santa Cândida, pegar os grandes ônibus que lá circulam, precisam caminhar pelo menos 1.300 metros. E não tem absolutamente, todas essas famílias, as 895 famílias, não tem ligação com o terminal de Santa Felicidade. E a solução que nós estamos propondo, referente à integração temporal, que é o bilhete único, que há tanto tempo nós defendemos aqui na casa, não tem custo, porque todos os passageiros pagaram a passagem. Eles não estão entrando de graça, exceto, obviamente, os isentos, eles, em algum momento, eles pagaram a passagem. Porém, para não pagar a segunda passagem, eles são obrigados a ir para dentro de um terminal. Só que isso já não é mais necessário quando nós temos a tecnologia do cartão de transporte sendo aplicada em diversos locais da cidade, com a revalidação do uso dentro de um período de tempo. Então, essa integração temporal poderia ser de pelo menos 2 horas, permitiria que todos esses moradores tivessem muito mais oportunidades de destinos, sem necessariamente aumentar em 1 metro o itinerário do ônibus e muito menos adicionar qualquer veículo no sistema de transporte da cidade de Curitiba, porque todos os ônibus continuariam circulando. Então, para evitar que as pessoas tenham que obrigatoriamente ir até um terminal, se deslocar com menos tempo, é possível, já existe e não há custos para que se seja implantado essa integração temporal. Obviamente que nós queremos o bilhete temporal, o bilhete único em toda a cidade de Curitiba, mas enquanto isso não é aprovado aqui no plenário, enquanto isso não vira uma solução para a cidade, nós temos que achar os pontos mais críticos do dia a dia e beneficiar todas essas famílias que necessitam de um transporte coletivo de mais qualidade. Então, vereador Jairo Marcelino, concedo-lhe a parte. Agradeço, Vossa Excelência, e também, mais uma vez, quero lhe agradecer por estar preocupado, né, com o serviço de transporte da nossa região. Mas quero deixar bem claro aqui, vereador, que há muito tempo, eu e a vereadora Julieta Reis tivemos na URBS para fazer esse mesmo trajeto que Vossa Excelência está fazendo, até porque fui eu que dei início à linha das Santas. Não sei se Vossa Excelência conhece a linha das Santas. Sabe, a linha das Santas é Nossa Senhora da Penha, Santa Cândida, Nossa Senhora do Rocio, Santa Gema, Santa Ana, Nossa Senhora do Pilar e Santa Felicidade. Foi uma linha criada por nós aqui, que hoje faz lá da Penha até Santa Felicidade, transitando pela Teodoro Maquioca. Dizer a Vossa Excelência que é um perigo, porque na hora que implantar isso, vocês vão querer tirar o ônibus direto, ali do Arroio, que vem do Arroio para a cidade, que vem o Santa Gema direto para o centro, o Santa Efigênia, que tem a linha direta dela fora do terminal. Eles já diversas vezes quiseram fazer isso e tirar essas linhas direto. Então, nós temos que ter um cuidado para não prejudicar aqueles moradores que fazem do bairro o seu trajeto direto até a Praça Tiradentes. Agradeço a parte, vereador Jairo Marcelino, mas nós estamos falando de ônibus alimentadores que vão até os terminais de transporte e não há absolutamente a menor necessidade de retirar nenhum ônibus, visto que é para utilizar o itinerário que já existe deles, fazendo com que as pessoas, naquele ponto demonstrado no mapa, tenham a opção de, por exemplo, descer do ônibus e pegar novamente um outro ônibus, sentido terminal do Santa Cândida, terminal da Barreirinha ou terminal de Santa Felicidade, dando a esse usuário do transporte coletivo muito mais opções para que ele possa usufruir do transporte coletivo da cidade. Infelizmente, nós não temos hoje condições financeiras, digamos, de
fazer novas linhas na cidade de Curitiba, porque poderíamos, então, sugerir a criação de um ônibus ligando o residencial Cedros, por exemplo, até o terminal da Barreirinha, mas isso teria um custo. E não é necessário acrescer esse custo ao sistema, porque o custo do sistema é ônibus rodando, o custo do sistema é o pneu do ônibus girando, isso que gera custo ao sistema. Criando novas linhas, muitas linhas, e Vossa Excelência, junto com a vereadora Julieta Reis, sabe de quantas linhas foram criadas na cidade, beneficiando a população. Mas nós não estamos pedindo que sejam retiradas linhas, e muito menos que sejam criadas novas linhas. Nós estamos pedindo apenas que essas 3 linhas, que são linhas alimentadoras, que passam por dentro de terminais, ou seja, que levam passageiros, alimentam passageiro aos terminais, para que dentro dos terminais os passageiros não precisem fazer o uso da segunda passagem, para que esses passageiros possam, num determinado ponto do seu trajeto, descer do ônibus com o seu cartão de transporte, poder acessar outro veículo de uma outra linha diferente, coisa que ele faria dentro do terminal, fazendo com que ele reduza em muito o seu tempo de viagem, permitindo a ele ter muito mais qualidade de vida. Então, eu peço voto favorável nessa sugestão que nós levaremos à URBS, e temos a certeza que, se aprovada for, beneficiará muito todos os curitibanos que lá naquela região habitam. Muito obrigado. Continua em discussão o requerimento de iniciativa do vereador Bruno Pessutti. Não havendo mais inscritos, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Jair Marcelino solicita votos de aplausos e congratulações ao soldado PMSC Peterson Plinta. Vereador Jair Marcelino. Iniciativa ao soldado Peterson. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Jair Marcelino solicita a inserção nos anais dessa casa o editorial do jornal A Gazeta do Povo, denominado Lei de Zoneamento é oportunidade da Câmara de Curitiba mostrar que está melhor, publicada em 20 de abril de 2018, cujo editor responsável é João Frei. Em discussão, encerrada a discussão e votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Goura solicita votos de congratulações e aplausos para o ativista do cicloturismo Antônio Olinto Ferreira. Vereador Goura, 10 minutos prorrogáveis para a discussão, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Uma saudação a todos, a todas. De forma muito breve, eu trago aqui, nessa semana, nós tivemos a presença aqui em Curitiba, o lançamento de um documentário, vereador Pier, na Cinemateca de Curitiba, dessas 2 grandes figuras, o Antônio Olinto Ferreira e a Rafaela Asprino. Eles são 2 das maiores referências de cicloturismo aqui no Brasil. O Antônio já viajou o mundo, fez a volta ao mundo, vereador Toninho, de bicicleta, e além de divulgadores dessa política pública, que precisa ser encarada como, assim, desta forma, como política pública, eles também fazem guias de cicloturismo. Tem um guia aqui da região do Paraná, da região sul, e são divulgadores dessa prática, que ali é o desenvolvimento econômico, ali é a preservação ambiental, e ali é uma forma diferente, vereadora Maria Manfron, de fazer o turismo. Então, nós pedimos esses votos de congratulações. Eles estiveram presentes aqui na Cinemateca de Curitiba, divulgando um documentário de uma viagem que eles fizeram cruzando a Turquia e o Irã no ano passado. E também reforço aqui que nosso mandato está ativamente desenvolvendo de forma propositiva, tanto com a Prefeitura de Curitiba quanto com a região metropolitana e o governo do Estado, a necessidade da criação do circuito de cicloturismo do Alto Iguaçu, que é uma forma de divulgar, enfim, facilitar o turismo rural por bicicleta. Também faço aqui um pedido, vereador Pier, como líder do governo. Estamos aguardando o Instituto de Turismo, na figura da competentíssima Tatiana Turra, para uma reunião sobre essa temática. Na Assembleia Legislativa, o deputado Neile Prevot
já apresentou um projeto que cria oficialmente este circuito e ele se encaixa numa proposta maior, mais ampla, que é o corredor cicloturístico do Rio Iguaçu, ligando Curitiba até Foz do Iguaçu, através da criação de circuitos regionais de cicloturismo. Também registro aqui que a Itaipu está apoiando iniciativas semelhantes, e a mais recente que saiu é a conexão por estrada rural, fazendo uma ligação para os cicloturistas entre Cascavel e Foz do Iguaçu. Então, é uma prática, uma tendência, algo que só tende a crescer e que nós queremos aqui, de forma singela, homenagear essas duas grandes figuras que são referências no Brasil no cicloturismo. Muito obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento. Encerrada a discussão e votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado. Próximo. Iniciativa vereador Goura solicita votos de congratulações e aplausos à ativista do cicloturismo Rafaela Asprino. Foi isso, né? Ah, perfeito. Perdão. Continua em discussão. Em votação, vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado.